Olá, bem-vindos ao canal DXFM Tecnologia e Informação. Novo formato no canal para trazer mais informações e também democratizar mais a rádio escuta, principalmente no FM, que é onde todos nós fazemos um hobby especial quando estamos nos momentos de lazer. Eu digo todos nós, DXistas. E para começar o canal com muita informação, hoje nós temos aqui um convidado, o professor Jorge Sampaio, do Instituto Federal do Ceará, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento, radioamador, DXista, apaixonado pelas frequências sonoras, frequências magnéticas não, como é que eu vou dizer, Jorge? Eletromagnéticas, né? Boa noite, Fábio, meu amigo, prazer, satisfação estar aqui com você no canal, né? Como sempre, amigo, companheiro de DX, né? Exatamente. E como você falou, esse hobby que nos persegue, né? Há décadas. E se Deus quiser, ainda por mais tempo. Falar de rádio é um negócio fantástico, né, Fábio? Porque é o que a gente gosta, né? Apesar de a gente ter nossas atividades, mas é hobby, né? Sim. E hoje a gente está para falar desse hobby estou aqui à disposição para a gente fazer um bate-papo. Mas, Jorge, vamos começar pelo princípio, né? Que é como se dá a propagação. O que é propagação? Falar de propagação de rádio, ondas de rádio, a gente precisa também falar um pouco do começo, porque às vezes a pessoa não... Então, propagação de ondas de rádio, a gente precisa falar um pouquinho do rádio, da onda, da propagação, o que é, né? Então, o rádio, esse fenômeno, essa maravilha aí que vem com o Marconi, né? Que descobriu como transmitir informações via éter, que a gente chama pelo ar, usando as ondas. Nada mais é do que isso, tecnologia usada para transmitir informação pelo ar, né, através de um processo de modulação, geração de radiofrequência, que ao chegar na antena, né, gera um campo magnético e aí se propaga, ou seja, aí começa a nossa brincadeira. Se propaga, quer dizer, gera um campo magnético com ondas que ganham o espaço. Então, a propagação, por definição, nada mais é do que essa viagem, né? Esse caminho que as ondas eletromagnéticas tomam a partir do momento que ela deixa a antena da estação transmissora. Então, isso é a definição de propagação. Eu acho que, se você quiser fazer alguma... Sim, é importante salientar que, se não tiver propagação, não há transmissão, né? A propagação é o que faz o sinal chegar em determinado ponto. Pronto. Então, quando alguém disser que recebeu um sinal de uma emissora sem propagação, está dizendo algo que não conhece, né? Porque propagação é o meio de comunicação da frequência, de transmissão da frequência. Exatamente. São todos os meios responsáveis por essa viagem. Nós vamos ter a oportunidade de discutir aqui mais na frente esses meios, né? Agora, daqui a pouco, resumidamente, né? Eu queria ver se a gente podia apresentar para os colegas só essa questão de mostrar como é a onda de rádio para a pessoa visualizar. Sim. E os tipos de ondas, né? De rádio ou de TV. Né, porque até a gente chegar na nossa parte, que é o nosso hobby, que é o DX em FM, que é o VHF, que é uma parte do total do espectro, né, de rádio. Sim. Né? Eu vou tentar aqui, você pode me ajudar, mas vamos tentar aqui ver, né? Claro. Vamos compartilhar pelo nosso material. Bom, tá conseguindo me Perfeito, ver? Tá perfeito, a imagem está perfeita. Essa imagem mostra o que é uma onda, que seria uma onda de rádio, né? Ela é mostra aqui esse aspecto senoidal, com altos e baixos, né? Um campo elétrico e um campo magnético aqui de vermelho, que se entrelaçam no espaço. E, como eu falei, na direção de propagação, aqui à direita. Então, esse sinal que sai da antena, ele vai se deslocando. Pronto, isso é uma onda eletromagnética, que tem um tamanho. O tamanho dela é chamado de comprimento de onda, que vai entre esses dois picos de alta, esse aqui e esse. Aqui eu tenho um comprimento de onda, que pode ser grande ou pequeno, dependendo da frequência que a gente está trabalhando, né? Então, a onda, que diz aqui, né, formada por esse campo elétrico e um campo magnético,
como a gente já reportou. Aguardar um momento. Eu tenho aqui uma tabela em que eu mostro as diferentes frequências de ondas, né? Que vão das mais baixas às mais altas. Bom, se a gente observar, eu tenho aqui uma divisão de todas as frequências, vamos dizer assim, que envolve rádio e TV, né? Rádio, principalmente, e eletromagnético, que vão das mais baixas às mais altas. Então, eu tenho as frequências mais baixas, que é aquele comprimento de onda, aquele desenho que eu mostrei, seriam as ondas maiores que tem, né? Compreendendo aqui a faixa aí de ondas longas, né? E muito longas. As ondas médias, né, a gente pode observar o tamanho do comprimento de onda, de 1.000 a 100 metros, observe aqui o tamanho. As de VHF, 10 metros a 1 metro. E as de alta frequência, que são aquelas de satélite, né, usadas em satélite, que vai até 1 milímetro, ou menos de 1 milímetro, de tamanho no comprimento de onda. A nossa faixa, Fábio, está aqui, ó, em VHF, que vai entre 30 e 300 MHz, né? De 10 a 1 metro. O FM, ele está com um comprimento de onda de 3 metros, né? São frequências Okay? que elas sofrem muita influência do clima, né? Se você observar aqui do lado direito, ele está dizendo aqui os principais mecanismos de propagação que nós falamos, quer dizer, quais os fenômenos que interferem na viagem da onda de VHF. Então, nós temos a ionosfera, né? Nós temos aqui a atmosfera, né? Que ele, no caso aqui, ele chama a atenção aqui para a questão da ionosfera e da atmosfera, a troposfera. Então, são meios de propagação relacionados ao VHF, na faixa que vai de 30 a 300 MHz. O FM está aí de 88 a 108 MHz. Né? Então, sofre interferência dos mecanismos de propagação relacionados à ionosfera terrestre e à atmosfera, que é a troposfera, essa camada mais de baixo. Então, como nós vimos, a faixa do FM, está dentro do VHF, sofre efeito, as ondas de rádio aí nessa faixa, sofre efeito de fenômenos de propagação que envolvem a ionosfera e a troposfera. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, porque eu queria colocar só uma imagem dessas camadas, porque eu falei em troposfera, falei em ionosfera, e para quem está vendo, pode ficar assim muito... Não, pode, né? adicionar a imagem aí, vamos colocar mais informação, que é para o pessoal entender realmente como é que funciona e como é possível pegar emissoras a grandes distâncias nessas frequências. Bom, eu falei em troposfera, falei em ionosfera. Então, a atmosfera terrestre, ela é dividida em camadas. As camadas mais baixas, né, que estão próximas ao solo, que é onde acontecem os fenômenos atmosféricos, naturais, chuva, né, as tempestades, enfim, os ventos, né, elas estão aqui próximas à superfície até 10 km, 20 km de altitude. A partir daí, então, aí essa camada de onde ocorrem esses fenômenos, ela se extingue para entrar outras camadas. Camadas com características elétricas, no caso que eles chamam de ionosfera, que é essa camada aqui que fica a partir de 80 quilômetros de altitude, é uma camada elétrica. Ela se forma porque ela tem átomos que, ao receber a radiação solar, ela libera esses elétrons, se ioniza e forma uma camada elétrica aqui por cima, 80 quilômetros de altitude. Na verdade, são várias. A camada D, que é mais baixa, a camada E, a camada F1 e F2. Então, nós temos aí 4 camadas chamadas de ionosfera, formada por essas 4, ok? Perfeito. A camada mais próxima à Terra, a troposfera, e as mais altas, a ionosfera. Muito bem, então, vamos lá ao que nos interessa. Essa figura mostra o que eu falei agora há pouco. A camada de ar que vai até em torno aí de 20 quilômetros, né, ela é chamada de troposfera aqui, ó, essa baixinha aqui, ó, só até aqui, certo? Onde está pintado aqui por baixo, onde acontecem os fenômenos. Essa camada interfere na propagação de VHF. À medida que a gente sobe, eu vou tendo camadas elétricas, no caso,
a ionosfera. Eu tenho uma mais baixa, que é a camada D, que não aparece aqui, mas eu tenho uma mais embaixo, a camada E, que é a principal, né? Ele mostra só as principais, a E e a camada F2, que seriam as mais ionizadas. Portanto, essas duas camadas, elas têm características elétricas importantes, elas são ionizadas, né? E aí, o que é que ocorre? Ocorre o seguinte, então, vamos lá eu falei que a propagação, os fenômenos de propagação estão relacionados com a troposfera e com a ionosfera, né, em VHF. Então, se a gente observar aqui, Fábio, olha, eu tenho uma antena, e essa antena libera um sinal que ele só consegue chegar até uma determinada distância. É como você diz, né, às vezes a pessoa diz, não tem propagação, não tem, é pequena, mas tem, ó, até onde você consegue visualizar o horizonte. Nesse caso aqui, seria um contato direto. Sim. Então, é bom fazer ali um adendo, porque tem muitas emissoras que possuem transmissores muito potentes. Tem que levar em consideração que essas emissoras, eles não aumentam a potência para ir mais longe, mas para cobrir melhor a região até onde o sinal vai. Pronto. Porque, exatamente, como existe essa curvatura aí da Terra, por maior que seja a potência desse transmissor, ele vai chegar no máximo de um limite. Então, por exemplo, quando uma emissora aumenta uma potência, ela quer melhorar o rendimento do sinal dela dentro da região que a antena, o transmissor, consegue comportar devido a essa curvatura da Terra. É evidente que, dependendo de algum estado, de uma região determinada, se tiver muitas montanhas, regiões planas, o sinal vai mais longe ou não, mas o limite dele é em torno de 150 a 180 quilômetros, dependendo da região do Brasil, de cada região do Brasil, ou de onde está o transmissor que está fazendo essa transmissão na frequência do FM. Exatamente. Então, essa que você está falando aqui, ó, olhando aqui para a parte esquerda, aqui onde está o mouse, é a propagação direta, que é definida pelo horizonte. E aí a função da altura, né, principalmente da altura que está essa antena, potência, e principalmente a altura também, porque quanto mais alta, mais o meu horizonte vai ser distanciado. Por isso que tem emissoras também que colocam seus transmissores em cima de montanhas, né, Fábio? Sim. Para conseguir um raio maior, né? Então, isso aqui é chamado horizonte do rádio. Essa distância máxima que você falou em 100 km, aí vai depender, né, 80, 100, 150, dependendo da altura da antena. É uma propagação direta. Ninguém aqui, vamos dizer assim, no meio vai interferir. Só se tiver uma barreira de montanhas, uma coisa desse tipo. Agora, tirando esse horizonte normal, né, essa propagação direta que ocorre no VHF, entram os outros fenômenos que, vamos dizer assim, saem do normal, né? Então, seria a propagação que a gente chama anormal. Ou seja, se você olhar para o lado direito aqui, você vai ver que o meu sinalzinho de VHF, ele sofreu, ele foi mais longe um pouco, no caso, sofreu o efeito da troposfera, que é essa camada de ar que vai aí até 20 km de altitude. Nós temos que salientar que o sinal do FM ele transmite em linha reta. Então, quando há esses fenômenos, há uma curvatura do sinal. Isso, no caso aqui, essa propagação direta aqui, essa primeira, é por onda direta. Onda direta. Então, quem estiver na frente não vai, quem estiver lá na frente não vai copiar. Acima de 200 km não vai receber a emissora. Porque o sinal passa na linha e vai embora. Essa é a propagação normal, chamada de onda direta, no caso do VHF. Então, ele é limitado pelo horizonte. Agora, como nós falamos dos modos, nós estamos falando dos modos de propagação, então entram outros tipos de propagação, outros fenômenos que fazem a viagem desse sinal sair do normal. O primeiro deles é a refração, ou seja, a troposfera pode ter uma condição que favoreça a refração, ou seja, a curvatura desse sinal, ele termine acompanhando a curvatura da Terra. Nesse caso, é a refração troposférica. Né? Geralmente, nós vamos falar depois, geralmente é quando você tem uma camada de ar muito úmida e mais fria, e mais quente e seca acima. É uma condição de secura do ar acima de um determinado limite. Isso aí inversão térmica, né? Exatamente. Você tem
um aumento da temperatura, porque o normal é que a atmosfera, a temperatura caia com a altitude. Esse é o normal. Mas pode acontecer de você ter uma inversão, daí é o nome inversão. A temperatura faz é aumentar. Nesse caso, nós temos o quê? Uma mudança no índice de refração das camadas. Ou seja, lembra lá do tempo da professorinha, como diz outro? O tempo da professorinha botava um lápis dentro do copo d'água. O que é que acontece com o lápis? Você vê ele todo torto, né? Olhando assim na lateral. Porque o lápis passou, a imagem passou do meio com água para o meio sem água. O meio mais seco. E aí é exatamente fazendo analogia. O sinal, a onda eletromagnética, a onda de rádio, ao passar de um meio para o outro, ela vai entortar. Ela vai entortar e vai conseguir ir mais longe. Ela vai mudar o seu rumo, né? Mudar o seu rumo. Esse é a propagação troposférica. Essa Você propagação são as propagações mais comuns, né? As refrações e a formação dos ductos, né? Isso. Agora, se essa refração ela ocorre uma vez e ocorre outra vez e outra vez e outra, e quer dizer, se essa condição ela pode ir muito mais longe. Se ela se repetir, aqui a superrefração foi só uma vez, mas se ela atinge o solo, volta para cima, volta, encontra de novo condição e vai indo. Agora, ok? Se você quer fazer mais algum comentário, então nós falamos da onda que sai da antena direta. Essa direta, ela tem um limite que é definido pela altura, que é a propagação direta, né? Reta, direta, limitada pela curvatura da Terra. E tem a propagação por refração, que é aquela que vai além do limite, levada pelas condições atmosféricas que causam a refração e o entortamento, vamos dizer assim, do sinal de rádio que iria para cima, iria embora, para o espaço ele vai acompanhando a Terra. Não, só eu quero fazer um comentário que não existe uma regra para essas refrações, porque isso depende muito de cada região do país. Eu aqui, a minha média de alcance é em torno de 500 quilômetros, mas existem regiões do Nordeste mesmo, né, Jorge, na tua região você consegue mais, né, 700, 800 quilômetros em condições quase normais, né, vamos dizer assim. Quase diário, porque aqui na linha da costa, né, no litoral do Nordeste, a gente consegue essa condição de mais úmido embaixo, até porque próximo à praia, você tem mais umidade, né? Aqui junto ao solo. E qualquer inversãozinha é tiro e queda. Já no sertãozão do Brasil, né? Na grande sertão do Brasil, por uma razão lógica, é difícil ter muito canais de umidade para o sertão, principalmente na época agora, né? Seco. Então, não tem. Então, é necessário que haja essa, vamos dizer assim, essa estratificação, essa formação de camadas, úmido embaixo, seco em cima. E eu consigo 600 quilômetros ali para o lado de São Luís, 550 para Natal, pela linha da costa. Sim. Não, e é importante salientar também que para quem está conhecendo agora, aprendendo o que é propagação e quer fazer a rádio escuta no FM, que não se preocupe se não está na costa. Tá? Você pode estar no meio do continente e nós temos casos de deixistas, amigos nossos, que conseguem grandes distâncias não tendo nenhum ducto, né? Pela altitude, né? Isso. Nós temos colegas ali em Goiás, né? Que consegue 800, 1.000 quilômetros, né? Um colega da gente de Goiás, porque essa antena dele está bem alta, a antena receptora, e ele consegue, vamos dizer aqui, né? Ele consegue, ao subir, ele consegue aumentar o horizonte dele. E aí consegue até mais que a gente, 700, devido à altitude do receptor, né? Se eu subir aqui, eu vou conseguir ver o horizonte daquela antena lá, né? Sim. Então, por altitude, né? Certo? E, eventualmente, forma algum tipo de refração. É bom dizer também, Fábio, que essa refração simples, essa superrefração, ela não é causada só por fenômenos meteorológicos fora do normais, como você falou, não. O próprio amanhecer do dia, quando o sol nasce, onde é que ele ilumina primeiro? Ele vem iluminando a parte de cima, né? A parte de cima da atmosfera. Pode ver de manhã, a parte mais alta está iluminada, até chegar no solo. Então, durante a manhã pode haver condição no nascer do sol, de formação de um ar mais quente em cima e mais úmido embaixo. Isso é normal. E isso não sai do nosso modelo, né?
de tropa. Não sai. Os mapas não conseguem detectar esse tipo de fenômeno, né? Não, porque é uma questão que é diária e no seu lugar, né? De manhã, no pôr do sol também, o sol está se pondo, ele vai terminar iluminando as camadas mais altas, né? Lá, às vezes escurece embaixo, ainda tem nuvens lá recebendo luz, né? A gente vê de tardezinha, né? Lá em cima. Exatamente. Então, aqui e acolá está pintando uma condição de refração. Então, a propagação atmosférica, essa aqui, que é da troposfera, ela é muito importante para a gente, para o VHF, né, para o FM. Então, resumindo, né, ele tem a propagação direta e tem a propagação ajudada aí pela atmosfera, que faz o sinal ir mais longe que o normal. E o sinal que vai para cima da antena, esse sinal tende a se perder no espaço. Ele vai para o espaço. O espaço sideral. Vai embora. A não ser em alguns casos, que essa, como eu falei, as camadas da ionosfera, descobriu-se que o VHF não foi feito para isso, o VHF foi feito para a comunicação local e regional, como você falou, mas se descobriu que esse sinal que sai aqui, para o espaço, ele pode eventualmente encontrar uma condição como acontece em AM e em ondas curtas. Ele pode ser refletido indo bem mais distante. Aí já o caso não é mais troposfera, aí já é da alta atmosfera da ionosfera. Propagação ionosférica. O sinal, ao chegar em grandes altitudes, ele é devolvido para a Terra. E aí, no caso, nós temos a propagação ionosférica, né? Sim. Não, até por curiosidade, é bom a gente colocar aqui que a primeira transmissão do FM, a primeira rádio que transmitiu em FM, o sinal dela ainda está se propagando no espaço. Né? Se a gente pudesse viajar no tempo e encontrar essa onda, ela está ainda viajando no espaço, porque ele está se perdendo. E muitas, né? Você imagina o tanto de propaganda de sabonete, de shampoo, que deve estar chegando aí no planeta Kepler 180b. Exatamente. Transmissões de 30, 40 anos atrás estão planetas que estão a 40 anos-luz, 30 anos-luz, as propagandas estão chegando lá, né, das TVs. Né? Ninguém sabe quem é que está vendo. Mas, enfim, esse sinal de VHF, ele vai embora. A tendência é que o sinal de VHF, porque a frequência alta, que eu mostrei para vocês, é de 30 a 300 MHz, né, que inclui o FM, ele vai para o espaço. Mas sabe-se hoje que essas camadas da ionosfera a 80 km, tem uma aqui que a camada é a 80 km e uma acima de 200, essas camadas podem, aí nós vamos ver mais na frente, a gente vai ver como é que isso ocorre, elas podem fazer com que o sinal que atinja, ela é uma onda eletromagnética e a camada é elétrica, essa camada elétrica rebate, ela encontra uma barreira e é devolvida para a Terra, bem milhares de quilômetros de distância. Aí já é a propagação ionosférica, né? Na ionosfera. Não é mais troposfera. A troposfera ficou aqui embaixo até 10 ou 20 quilômetros, dependendo da região. Então é isso. Esses fenômenos são fenômenos que interferem na propagação das nossas ondas de rádio FM e TV, né? Certo? Exatamente. Rádio amador também, nessa faixa de VHF que vai de 30 a 300 MHz. Eu acho que para não ficar também muito, né, grande, a gente pode, em outra oportunidade, discutir especificamente um por um, né? Existem muitas possibilidades de se fazer escutas no FM e talvez algumas pessoas possam achar muito difícil receber um sinal a longa distância na frequência do canal do FM, mas existem muitas possibilidades e garantem até distâncias maiores, né? 2.000, 3.000 quilômetros por outros tipos de propagação. A gente vai, em outra oportunidade, ver caso a caso, como eu falei, né? A gente pode ir fazendo por etapa, ver só a parte da propagação troposférica em FM, depois dedicar um capítulo, porque, como você disse, para cada uma dessas tem bastante discussão a respeito. E as pessoas acreditarem que nós já temos a experiência disso, né? Como você diz, acontece sim, acontece, e como nós temos vários meios, a gente pode aproveitar numa época em que um está ruim,
a ionosfera está ruim, mas tem a troposfera que nos ajuda, né? Então, a gente sempre tem, né, uma condição de captar uma FM ou um sinal de FM a distância maiores. Não é fora do normal, é fora do normal no sentido que sai do raio, mas que comumente está acontecendo. Uma hora ou outra, um desses modos está acontecendo, e nós somos exemplos disso, né? A gente faz isso quase, não vou dizer todo dia, mas sim, durante a semana sempre tem uma emoção aí a captar emissoras de longa distância que nos deixa satisfeitos. Nós aqui no Nordeste, a gente tem um efeito muito forte do anticiclone, né? O Atlântico Sul aqui, esse centro de alta pressão que vem da África, né? E atinge a nossa costa aqui com força, né? A costa leste do Brasil, entrando pelo continente. E ele é muito, como é muito alta pressão, ele aquece, é causador de inversões térmicas. E aí, rapaz, aqui na nossa costa do Nordeste é uma maravilha. Precisando de mais DXistas na área. O nosso grupo está crescendo, né? Está crescendo, eu tenho notado isso. Apesar da internet ser uma grande revolução aí nas comunicações, mas rádio é aquela história, a gente não discute. É rádio, quem gosta, gosta. E o rádio ajuda muita gente. Tem gente que gosta, tem gente que gosta de ouvir rádio. E tem gente que gosta de caçar rádio. É o nosso caso. Pronto, é o nosso caso. Eu mesmo não fico muito tempo ouvindo rádio. Eu gosto mesmo de caçar emissoras e a gente comemora, né? Sim, comemora bastante. Emissora. Muitas pessoas acham assim que Ai, rapaz, o que é que você faz? O que é que você faz? Que antena é a tua? Que rádio é o teu? Não, normal. A gente apenas aprendeu a conviver com esses modos de propagação, né? Nós temos canais de DX exclusivo para o FM, onde todos os DXistas do Brasil trocam informações em tempo real, uma rede que nós estamos montando, e isso ajuda muito. E esses canais que nós temos aí no WhatsApp, eles ajudam muito a gente trocar essas informações para quase que em tempo real, todos se conectarem e conseguir fazer as escutas do FM. Bom, Jorge, vamos encerrar por aqui, né? Já está bem longo esse canal, esse primeiro programa, vamos dizer assim, do nosso canal aqui. O que tu acha que eu vou fazer agora? O que tu acha que eu vou fazer agora? Agora? Vai pro rádio, lógico. Eu vou pro rádio. Você quase não vinha aqui pra gente conversar. Eu quase cancelei o nosso programa aqui. Hoje não, hoje aqui na minha região tá ruim. As condições atmosféricas não estão boas aqui, mas tá boa para você. Então tem que aproveitar, né? Porque tem que aproveitar. Assim, vou aproveitar, vou gravar e amanhã não posso dizer amanhã, né? Porque esse vídeo vai rodar depois. Mas eu vou gravar hoje para colocar no dia seguinte aqui no canal para mais algumas observações aí do Rádio DX. Desse aí e outros virão, se Deus quiser, vamos ajudar os colegas e vamos para frente, vamos fazer DX. É isso aí. Obrigado, Jorge. Voltamos, então, em breve com um novo vídeo, trazendo mais informações sobre o DX, sobre a tecnologia, sobre o FM, que muita coisa está mudando. Em breve, novos receptores vão estar entrando no mercado, não só no brasileiro, já estão entrando no mercado mundial. Vamos falar nisso, né, depois? Exatamente. E isso vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vai auxiliar ainda mais para quem quer começar a fazer rádio escuta. Um grande abraço a todos. Abraço. Obrigado. Jorge. Tchau, tchau.